Bom, a Capelinha é um patrimônio cultural tombado aqui da cidade de Franca. Então tem algumas restrições que a gente teria que seguir. E a primeira delas é que não tivesse nada acima de 1,5 m de altura. E paisagisticamente, nossa, eu senti muita falta de inicialmente colocar árvores ou que fosse o cipreste italiano, que combinaria muito ali na composição, ou árvores nativas. Eu senti falta disso inicialmente. Mas depois eu entendi, consegui compor um jardim que ali no caso é simétrico, porque tinha que ser um jardim de época, que na época se utilizavam jardins assim, com caminhos que atravessavam o jardim, que tinha de cá, tinha de lá, e um jardim com plantas tanto europeias, que na época se utilizavam, e plantas nativas também. Então nós temos esse mix e ao mesmo tempo a gente não podia deixar de trazer o contemporâneo para esse jardim. Então ele tem toda essa linguagem, mas também ele é aberto, coisa que antes os jardins não eram jardins muito restritivos, né? Eles tinham cerca-canteiros e você não entrava, você não podia pisar e tal. E hoje a gente sabe que um jardim, para ser bem cuidado, gostoso para se usar, não ser apenas para a visão, ele tem que ter um estímulo de sensações. Então nós temos assim plantas perfumadas, nós temos cores delicadas, e puxamos para o lilás, que é considerado cor da espiritualidade, o branco, que é fino, é chique, o rosa, que é delicado, para combinar com as cores cinza da Capelinha. O jardim ele tem partes abertas que se as pessoas quiserem, elas podem sentar na grama, e também pensando na facilidade de manutenção no dia a dia do jardineiro. Foi eu aceitar que não podia ter nada acima de 1,5 m de altura. Eu sou uma pessoa assimétrica, eu não gosto de nada igual de um lado do outro, ainda mais jardim, porque raramente você vai ter um lado que desenvolva igual o outro lado. Ali a gente tem sorte, porque o sol corre igual para um lado e para o outro, então a gente não vai ter essa dificuldade. Teoricamente o jardim vai se desenvolver pleno e por igual de um lado para o outro, mas é que eu acho que na natureza nada é igual, então a gente querer que seja é muito difícil, então isso é difícil trabalhar, mas ficou muito legal, foi muito bom trabalhar com a delicadeza, porque lá é um jardim delicado, ele tem uma certa dureza das formas, mas as plantas são delicadas. Isso foi muito gostoso de trabalhar. Olha, foi um pouquinho difícil da execução, né? Quando a gente vai implementar o jardim, ela precisa ser sempre a última coisa de todas. Porque, assim, se a gente entra durante o processo de pintura ou o processo que ainda envolve alguma construção de pedreiro, né? Esse tipo de coisa, pode atrapalhar muito o processo. Porque se cair alguma coisa na planta, pode acontecer de talvez estragar alguma planta ou outra. E como a gente, por necessidade, teve que entrar antes do previsto, a gente teve que saber lidar um pouquinho com esses outros trabalhadores que estavam no local, né, que também estava fazendo a parte deles, mas a gente encontrou alguns problemas nessas etapas justamente por conta disso. Então, às vezes, alguma planta acabava estragando no processo, o que gerou bastante retrabalho para a gente em alguns aspectos, em alguns pontos específicos. Então, a gente precisou implementar, talvez mudar alguma coisa de lugar ou outra em função de alguma coisa que atrapalhou durante o processo, por exemplo, alguma caixa de inspeção que estava em algum local errado, né, que eles precisaram mudar durante o processo. São coisas que a gente tem que ir encontrando durante o processo mesmo da execução e tirando as cartas da manga e a gente implementando essas coisas. Então foi um processo bem difícil por conta desses fatores. Olha, por ser muito emblemática, né, para a cidade, a Capelinha ela traz esse aspecto histórico mesmo. Então a gente poder fazer parte dessa história da cidade é uma coisa muito valiosa. Pelo menos para mim, é um projeto que me marcou muito pela história que a Capelinha tem. E a gente poder fazer parte desse processo, né, dessa história, é uma coisa que vai ficar para sempre marcada para mim. Mesmo quando eu não estiver mais aqui, é uma coisa que vai ser para sempre, para mim, muito valiosa.
O projeto de irrigação da Capelinha, ele aconteceu de forma bem rápida. Nós fomos contatados, né, para fazer o jardim e logo surgiu o interesse também na parte da irrigação. Nós falamos sobre a irrigação e como eles já tinham a irrigação na parte interna da Capelinha, quiseram fazer na parte da frente também. Então foi um projeto também muito gostoso fazer. A gente conseguiu trabalhar em harmonia o paisagismo com a irrigação lá. Acredito que ficou um jardim espetacular. A gente está vendo agora que já está mais formado, ele ficando mais bonito cada dia. Mesmo sem chuva, a gente conseguiu deixar um jardim muito bonito, muito verde, muito florido. Foi um projeto também muito diferente que a gente conseguiu fazer. A maior dificuldade que nós tivemos na Capelinha, já tinha uma irrigação existente. Então nós precisamos adaptar ao que já existia lá. Nós procuramos fazer o melhor projeto possível para lá, e foi feito o melhor projeto. E conseguimos também atender as necessidades que eles já tinham lá de dentro. Conseguimos manter a irrigação que eles já tinham funcionando e conseguimos também acrescentar a irrigação na parte externa, naquela fachada que hoje está um espetáculo. Bom, eu sou muito católico, então para mim foi muito interessante poder ter o contato ali. Enquanto estava tendo a construção, a gente estava colocando a irrigação nos canteiros ali e ver todo o processo da Capelinha, né? Essa reforma, esse investimento que foi feito ali para que se tornasse um lugar mais agradável para os fiéis também aqui da cidade. Nós que somos aqui de Franca sabemos da importância da igreja, então ficou muito marcado para mim poder participar um pouquinho da reforma da Capelinha.